E agora quem está me esperando é ela para uma aula muito legal. Vamos entrar no mundo dos hormônios, vocês vão entender tudo mais uma vez com ela, doutora Andressa Heimscher, bem-vinda. Obrigada, Prazer Carol. tê-la aqui, boa tarde. Lembrando que a doutora Andressa é endocrinologista, então a gente aborda às vezes assuntos que você fala, eu já ouvi hormônios no Você Bonita, mas não desta maneira, com esta visão de uma endócrina. Não, e hormônios são incríveis. Sim, esse mundo dos hormônios é uma coisa de louco. E hoje nós vamos fazer experiência ao vivo, é como se vocês estivessem ao vivo aqui no estúdio junto com a gente. Isso aí. Né? Vocês vão participar aí de casa e a gente daqui. Aguardem, vocês vão adorar. Por onde você quer começar, o espaço é todo seu. Manda bala na sua aula. O que acontece, Carol? Qual foi a ideia da gente trazer essa pauta, né? Porque todo mundo fala de hormônios, né? Hormônio da tireoide, hormônio do ovário, mas pouca gente fala o que é um hormônio, né? Então acho que a gente podia começar com o primeiro slide, né? Bora! Que o primeiro slide a gente começa explicando para o pessoal que está em casa o que é um hormônio, né? O hormônio é uma substância, Carol, é uma molécula que a gente tem no sangue, que ela é responsável por levar a informação de um órgão para o outro. Porque como é que se comunica? É isso que eu ia dizer. Vamos colocar então a nossa primeira imagem aí, ó. São moléculas, então, produzidas pelo nosso corpo, que elas vão sinalizar a comunicação de um lugar para o outro. Porque como é que um cérebro vai se comunicar, por exemplo, com o pâncreas? Ou então, como é que o cérebro lá em cima vai se comunicar com o ovário e vai dizer assim, opa, ovário, tá na hora de você ovular, né? Então, isso foi um jeito, ao longo da evolução das espécies, isso desde as bactérias até a raça humana, que a mãe natureza criou para que as células pudessem se comunicar entre si. Então, quando a gente fala de hormônios, a gente está falando de uma coisa tão importante para a evolução e para a vida no nosso planeta Terra, que são substâncias que são responsáveis por levar a mensagem. Então, para quem está em casa, é como se fosse uma espécie de internet do nosso corpo. Olha que legal, né? Gostei da comparação. Então, assim, é como se fosse os dados, os bits da internet. Então, os nossos hormônios, eles carregam informações. Eles são um jeito de levar a informação do nosso cérebro ou das nossas glândulas para outras glândulas ou para outras células, e elas vão regular o funcionamento dos órgãos e dos tecidos. Perfeito. É isso, é para isso que servem os hormônios. Então, eles estão aqui com a setinha. Deixa eu só pegar o meu... Mostre. E eu aproveito e te pergunto, doutora Andressa, já no início dessa pauta, por que a gente diz que as mulheres são comandadas pelos hormônios, que eles mexem com a gente muito, tiram a gente do sério em alguns momentos, né, em algumas etapas do mês. Perfeito. E os homens não. Perfeito. Os homens estão sempre na mesma, né? E as mulheres têm aquelas crises, aí tem momentos que tá mais emotivo. Por quê? Então, cadê a diferença? Faz todo Conte. sentido. Porque o que acontece? Nós, mulheres, nós temos o ciclo menstrual. Como um ciclo, a gente tem 2 hormônios que vão ajudar o nosso ovário a ovular, que é o hormônio LH e o FSH, que se a gente conseguir mostrar aqui na mesinha... Eles estão aqui. Eles estão aqui. E depois a gente mostra por que eles são tão diferentes, por que cada um tem uma chavinha, porque eles são bem diferentes entre si. Tá. Então, nós, mulheres, nós temos o LH, o FSH, o estradiol e a progesterona. São 4 hormônios, Carol. E eles vão se comunicar ao longo do mês, fazendo com que as mulheres, elas consigam realizar o ciclo menstrual. Tá. Já e os o homens? homem, não. Ele vai ter o LH, o FSH e a testosterona, que vai ficar constante ao longo do mês. Então, geralmente, o homem não tem grandes oscilações da testosterona ao longo do mês. A testosterona é o principal hormônio masculino. É o que garante a formação de músculo, ele ter menos gordura, ele ser mais quentinho. Já nós meninas, não. Nós meninas temos o estradiol no começo do mês, que deixa a gente progressivamente mais fértil, até o momento que a gente ovula, que é o período de maior fertilidade, e depois a gente tem a progesterona, que deixa um pouquinho mais inchada, aí já não quer ser tanto mais fértil, porque está em tese esperando uma gestação, porque na verdade ovulou, não se sabe se vai ter neném ou não, porque o organismo ele é sinalizado por hormônios, aí não sabe se teve ou não gestação. Não teve gestação, vai o quê? Vai ter menstruação. Tem a queda dos hormônios, estradiol e progesterona, a mulher menstrua, então você vê quantas oscilações a gente tem ao longo do mês. Então o estradiol aproxima aí os homens e a progesterona afasta. Afasta um pouquinho, exatamente. Interessante saber, prestar atenção. Tá vendo, meninos? Às vezes explica o dia que os meninos estão mais animados, as meninas não estão tanto, porque pode estar nesse momento da progesterona. As meninas estão fazendo assim,
assim pra mim, ó. E não é? Teve a pauta da TPM, que a gente Que falou isso? um pouco desse ciclo menstrual. Que legal. Carol. Bom, Muito já legal, entendemos né? que os meninos levam algumas vantagens. Exatamente. Nesse ponto de hormônio. Exatamente. Vamos aproveitar e colocar uma perguntinha na tela que acabou Com de chegar. certeza, vamos lá. ver quem escreveu pra gente. Que linda! Clélia, um beijão pra você. Linda foto, hein? A idade influencia a quantidade de hormônios no corpo? Pra ver se o pessoal de casa acerta. Isso aí. Lilzinha e Camilinha, quantos hormônios no seu corpo? Fala aí. Manda bala. Muitos, mas quantos? Chuta um número. Mais de tantos. Mais de 500. Mais de 500, e você, Cá? Milhões. Meninos, algum menino, Carica, mais de quantos hormônios tem no nosso corpo? Mais de milhões. Todo mundo acha que tem milhões. Como é que é essa São história? mais de 200 hormônios. Mais de, então não são mas tantos não são assim. tantos assim, mas são mais muitos. de 200. São muitos hormônios, são Nossa. muitos hormônios. A gente dosa poucos, a gente dosa em torno de 20 a 30 hormônios na média, né? Tá. Alguns são experimentais, a gente dosa principalmente na faculdade, né? Lá no HC a gente dosa muitos também, né? É. Mas assim, de rotina, a gente dosa de 15 a 20 tipos de hormônio de rotina pra gente na prática clínica mesmo, Carol. Perfeito, então a gente não precisa dosar esses 200. Não precisa dosar, só em casos mesmo necessários e a gente vai aprofundando a investigação do paciente. Mas em Perfeito. torno de 200 hormônios. E respondendo então a pergunta da Clélia, de acordo com a idade, esse número Vai muda? reduzindo. Vai reduzindo? Vai reduzindo. O que que acontece? Quando, por exemplo, a gente tem uma redução da quantidade de hormônio, principalmente, não necessariamente existe uma redução completa do hormônio. Por exemplo, a mulher na menopausa, ela para de produzir estradiol e progesterona, que são os hormônios do ovário, porque o ovário entra no que a gente chama de falência, ou seja, o que que caracteriza a menopausa na mulher? É a falência dos dois ovários. Tá. Então, ela para de produzir estradiol e progesterona. Ela produz uma quantidade bem pequenininha. Tá. Então, não quer dizer que ela vai ter zerado, mas ela vai ter um mínimo. Então, quando ela está na idade fértil, ela tem bastante estradiol e progesterona. Entendi. Quando ela está na menopausa, ela vai ter bem pouquinho. Tá. Criança na idade de crescimento, ela tem bastante hormônio de crescimento, que é o famoso GH, que está aqui representadinho, bonitinho. Então, ela tem bastante GH. Conforme ela já cresceu, não tem tanta necessidade de GH, ela tem uma quantidade bem baixinha de hormônio de crescimento. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente passa a ter uma mínima quantidade de vários hormônios. E a qualidade desses hormônios? Vamos colocar o segundo slide, então, que talvez também explique um pouco disso. Será que a Exato. qualidade muda? Olha lá. O que que acontece? Os hormônios, eles sempre vão sair de uma glândula em que eles são produzidos e eles vão circular na corrente sanguínea e vão chegar na glândula ou numa célula ou num tecido que eles vão agir. Tá. E essa qualidade de ação é que vai determinar justamente a efetividade do hormônio. Então, por exemplo, se eu tenho bastante ou pouco hormônio, se eu tenho receptor ou não para esse hormônio, se eu tenho muito ou pouco hormônio, isso tudo é que vai determinar principalmente o que a gente chama de balanço hormonal, que é o desequilíbrio hormonal ou não. Então, quando a gente fala, para quem está em casa ficar mais fácil de entender, quando eu falo assim, mas será que eu tenho desequilíbrio hormonal ou não? A gente sempre tem que estar entendendo, Carol, se a gente tem muito ou pouco hormônio, Tá. e às vezes a gente tem uma quantidade normal de hormônio, mas a gente tem um problema no receptor do hormônio. Entendi. Que é Talvez aí esteja esse lance de qualidade do hormônio. Exato. Quando o receptor não tá legal, a qualidade do hormônio fica ruim, mas não necessariamente porque o hormônio é ruim, mas sim porque o lugar que ele está agindo está com algum probleminha, ou Vamos porque tem mostrar aqui? alguma doença. Vamos sim. a glândula... Vamos explicar então. Vamos explicar. Vamos fazer Vamos lá. isso que tá aqui com a nossa mesinha. Então vamos para Olha o lá. próximo slide, que eu Vamos. acho que fica mais fácil para o pessoal que está de casa Manda bala. visualizar. Próximo slide na tela. Então, Ai, assim, que bonitinho. é muito bonitinho isso. O hormônio receptor é a chavinha. O que que acontece? Como é que o hormônio funciona? O hormônio sempre vai funcionar como um mecanismo de chave e fechadura. Então, o que que acontece? Por isso que a gente tem aqui representado na mesinha, cada hormônio é uma chavinha diferente. Olha aqui, ó. Você pegou o ACTH, que é um hormônio que ele vai chegar na glândula suprarrenal, na adrenal, e ele vai mandar a suprarrenal produzir o quê? Cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, que foi o que eu comentei na pauta passada. Sim. Perfeito? Perfeito. E da onde que ele vai sair? Ele vai sair aqui, da nossa hipófise. Ela aqui, gente, esse é um cérebro de brincadeira, tem uma hipófise de brincadeira aqui embaixo, Certo. no cérebro, mas a hipófise é a principal glândula do organismo em termos de produção de hormônio. Ela produz diversos hormônios. Então, a hipófise vai liberar ACTH, o ACTH vai circular na corrente sanguínea, essa chavinha específica, e ela vai chegar lá na suprarrenal e vai funcionar.
ok? E vai se ligar no receptor dela. Tá. Vamos pegar o hormônio da tireoide, que eu acho que é mais fácil, que já está montado aí, Aqui tem o hormônio da Carol. tireoide. Perfeito, que é o TSH, que ele saiu da hipófise. Então tá, então pega aí. Deixa eu pegar um. Perfeito. Então, Foi produzido aqui. Perfeito. Saiu. E ele andou Foi. tchum. Pela corrente sanguínea. Perfeito, pela corrente sanguínea. E ele vai agir aonde? No receptor dele da tireoide. Então, ligou. entrou. Perfeito. Abriu. Abriu. Abriu o Quando cadeado. ele abre, o que acontece? Ele entra na célula da tireoide e fala, célula da tireoide produz hormônio. Qual hormônio? T4 e T3. Então ele vem como hormônio, abre a porta, entra e ela vai produzir outro hormônio. Perfeito. Isso é o que a gente chama de regulação hormonal ou eixo hormonal. Tá. E isso faz parte da dosagem da qualidade do hormônio. Então, eu sei que o meu TSH está funcionando porque eu consigo dosar T3, T4 e TSH na corrente sanguínea. Entendi. Então não é o T3 e o T4 são produzidos pela hipófise, é Não. o TSH. Perfeito. E através da entrada, né, com o receptor bonitinho, aí produz esse. Então agora me explica uma coisa, doutora Andressa. Vamos fingir, pensem comigo, que daí o pessoal tá pensando assim, né? Saiu da hipófise, vem. Aí ele tá fechadinho, aí ele tentou. Aí, ixi, não Perfeito. abre. Não abre. Não abre. E agora? Ele volta para a corrente sanguínea. Ele fica lá na corrente sanguínea, porque está com alguma abre. doença na tireoide, porque está com algum problema na tireoide. Uma inflamação, alguma doença que está prejudicando a tireoide a funcionar. Tá. Aí, o que a tireoide vai acontecer? Vai sobrar TSH na corrente sanguínea. E aí, a tireoide não vai ser capaz de produzir o quê? T4 e T3. Então, digamos que se a pessoa precisasse de 4 T4 na corrente sanguínea para funcionar normalmente, ela passa a ter somente um. E que doença é essa? Hipotireoidismo. Isso é o hipotireoidismo. Como é que a gente sabe que a pessoa tem hipotireoidismo? Está sobrando TSH na corrente sanguínea e está faltando T4 no sangue. Então é porque esse TSH não consegue entrar. O problema está Exatamente. no receptor. Ou na célula de tireoide. Tá. É na ligação chave-fechadura. Dá pra descobrir? Dá pra gente descobrir. Aí a gente dosa anticorpo pra ver se o problema é na tireoide, a gente vê se é algum nódulo que tá atrapalhando, a gente vê se é alguma doença sistêmica, aí a gente vê se é algum problema na tireoide, se é algum problema que a hipófise tá com algum problema de regulação, aí a gente investiga o paciente. Muito bom isso, hein? Vamos colocar mais uma perguntinha na tela e a gente continua com as explicações, porque nós vamos para outro hormônio agora. A insulina, daqui a pouquinho. Olha lá, quem mandou perguntinha, Aline, beijo pra você. Tem algum alimento que melhora o funcionamento dos hormônios da tireoide? Aí, em seguida, já te faço uma pergunta. Os alimentos conseguem, então, alterar esse recado enviado da hipófise em forma de hormônio? Como é que é isso? Porque eles se formam também a partir de alimentos? Sim. É o que eu falei, lembra que eu falei do sistema de recompensa cerebral uma vez, Carol? Que a gente tinha a história, que o Dr. Roberto tinha até comentado da banana, que a banana ajuda a formação de alfa-triptofano, que era a base de neurotransmissores que tomam parte do sistema de recompensa cerebral. Então, a gente tem alguns alimentos, porque os nossos hormônios, eles são feitos de proteínas. Então, o que acontece? Por exemplo, vitamina D. Vitamina D, no fundo, ela é um hormônio, né? E muitos hormônios também são base de colesterol. Hormônios têm estrutura de colesterol, como, por exemplo, os hormônios sexuais, estradiol, por exemplo. São gorduras. São gorduras. Ele tem a estrutura de colesterol. Então, muitos desses hormônios, eles vêm da nossa alimentação. Então, eles têm a base de proteína, eles têm a base de gorduras. Tá. Então, a alimentação, ela diretamente e indiretamente vai tomar partido disso. Olha. Então, eu assim, muita gente me pergunta assim, Andressa, tem algum alimento que interfere no funcionamento da tireoide? A gente sabe que por pesquisa clínica não tem nada muito definido, tá? Eu vou dizer o que eu sei tecnicamente falando. Por pesquisa clínica não tem nada que diga assim, olha, se você comer tal alimento, vai melhorar a tireoide. Mas a gente sabe que uma alimentação equilibrada, rica em todos os nutrientes, a gente sabe que ajuda. Por exemplo, selênio. Selênio é muito importante para o funcionamento da tireoide. Então, a gente tem que ter selênio na nossa dieta para ajudar, porque regiões no mundo pobres em selênio
selênio, as pessoas tinham maior incidência de hipotireoidismo. Entendi. Dessa forma, vocês chegaram a essa conclusão. Perfeito. Mas assim, não quer dizer, por exemplo, então você tem que comer obrigatoriamente uma quantidade extra de selênio para evitar. Aí a gente precisa de mais estudos para ter certeza disso. Perfeito? Perfeito. Vamos então para o nosso momento. Então é selênio, respondendo a perguntinha da Aline. Selênio seria esse alimento. Vamos lá. Vamos então para a insulina. Aqui, tá Oi, insulina. Onde é produzida a insulina? No pâncreas. No pâncreas. No pâncreas. A insulina é um hormônio. E o que a insulina faz, Carol? A insulina, ela chega na célula e ela vai abrir um cadeadinho na célula, que esse cadeadinho estando aberto, ele vai abrir um canal na célula que vai forçar a entrada da glicose. Então, a insulina é como se fosse um guardinha de trânsito. Ela vai dizer assim: glicose, vamos lá, galera de glicose, vamos entrar na célula. Então vamos supor que eu consegui abrir, ó. Abri, aqui tá a insulina, eu abri, o receptor tá ok. Perfeito. Entrou glicose, tá? Então, a função da insulina é justamente chegar nesse cadeado, abrir esse cadeado e falar assim: glicose, entra na célula para gerar energia, ok? O que acontece? Quando é um paciente diabético, tipo 1, que teve o pâncreas que não forma insulina porque destruiu a célula que forma insulina. O que acontece? Todos os cadeadinhos dele de célula vão estar fechadinhos. Porque não tem insulina para chegar. Porque não tem insulina. E aí a glicose vai ficar o quê? Passeando na corrente sanguínea, aumentada na corrente sanguínea, gerando os danos que a gente sabe que o diabetes gera. Certo. Agora, mesmo quem não tem diabetes e faz uma refeição desbalanceada e come, de repente, um prato gigante de massa refinada. Perfeito. Aí o que acontece? O pâncreas libera uma quantidade muito alta de insulina. Muito alta. Vem muito alta de insulina. Capacidade. E isso, imagina, muito tempo a pessoa fazendo isso. Muito tempo. Alguns entram. Alguns entram. E aí o organismo fala assim: não, mas espera aí, eu preciso me proteger. Porque o que acontece? Entra uma insulina para esse cadeado, entra outra insulina para esse cadeado, outra insulina para esse cadeado, outra insulina para esse cadeado. Para não esvaziar a corrente sanguínea de glicose, o nosso organismo sabiamente fala assim: peraí, algum cadeado desse vai ficar como se fosse bobinho. Ele vai ficar o que a gente chama de resistente à insulina. É como se ele passasse a ficar ceguinho, sabe, então, o macaquinho? Então ele vê que tem um monte, ele fala assim: ai, hoje eu não vou abrir a porta. Hoje eu não vou abrir a porta. Então tá lá a insulina passeando, então faz a insulina brigando, macarrão. E tá lá o cadeadinho assim, ó. Não tô vendo, aí não tô vendo. Ele não vê. Isso é o que a gente chama de resistência à insulina. É quando eu tenho a minha fechadura, eu tenho a minha chave, muitas chaves, mas eu tenho uma fechadura fechada que ela não tá enxergando. Então isso é o que eu chamo de resistência insulínica. E o que fazer para essa fechadura voltar a enxergar e deixar entrar bonitinha a insulina com a glicose? Duas coisas. A gente precisa reduzir a ingestão de massa, de alimentos refinados, de eventualmente arroz branco, pão branco, açúcares. Para quê? Para reduzir a produção de insulina no meu pâncreas. Então meu pâncreas vai passar a produzir menos insulina e com isso o meu cadeado vai passar a enxergar. Certo? Ele vai passar a abrir, porque ele vai passar a enxergar mais. Isso é um jeito do organismo se proteger. Ou então, eu passo a gastar mais. E aí, quando eu passo a gastar mais, o que acontece? Eu coloco mais cadeados aqui. Quando a gente está fazendo atividade física, aumenta o número, então, de receptores? Ele fica mais sensível à insulina. Ele aumenta o número de receptores, esses receptores passam a ficar independentes da insulina. Eles abrem sem a insulina? Eles abrem sem a insulina. Menina, que isso aqui nunca tinha ouvido. Que legal isso. Então, o lance da atividade física não é só com melhor metabolismo, que a gente sente bem, blá, blá, blá. É porque os receptores, eles passam a captar a glicose independente da insulina. O diretor disse que exercício é remédio. Exercício é remédio, sim. De graça, né? Porque botar o tênis e correr no parque é de graça. Eu falei hoje para uma paciente de manhã cedo, eu falei, eu vou botar na sua prescrição médica, meia hora de caminhada todo dia, botei na prescrição médica, pode perguntar para ela. E não precisa pagar academia, é sério, vai correr, tá um dia lindo. Vai pro parque, vai andar na rua, vai subir escada do prédio, sobe e desce, é exercício. Tem que dar tempo, diretor, eu sei que nós temos, mas vamos fechar com esse GH, doutora Andressa. GH. O GH, hormônio do crescimento, a gente já falou algumas vezes, já falamos inclusive que tem gente injetando GH, perigosíssimo, não vamos nem entrar nessa parte. Agora, onde é produzido o GH? Na hipófise. Também na hipófise. Na hipófise. Tá aqui. Por que ele é tão importante?
Porque o GH é o hormônio do crescimento, é o que garante, Carol, quando a criança está se desenvolvendo, que os ossos longos, a cartilagem, a pele se prolifere, que a gente tenha o crescimento na idade adequada. Então, o GH é o hormônio que faz com que a criança ela saia da altura de criança e chegue na altura de adulto, juntamente com os hormônios sexuais, porque os hormônios sexuais também tomam parte do estirão, né? Agora, e na nossa fase adulta, né, para as mulheres, que tem mais de 50 anos, como é a produção e por que ele é importante? Porque ele é importante, Ele é importante, mas é uma produção mínima de GH. O que acontece? Após a finalização do crescimento, o nosso organismo, sabiamente, reduz os níveis de GH a níveis mínimos. Por que isso? Porque imagina só, uma célula que fica crescendo descontrolada, quando ela cresce descontrolada e sem regulação, nós temos risco de crescer um coração descontroladamente, crescer uma mandíbula descontroladamente, crescer... Gente, é pra lembrar, é pra assustar quem tá em casa mesmo, tá? Porque não é pra ficar fazendo. Porque não é pra ficar fazendo, injeção de GH. Então, assim, crescer orelhas descontroladamente. E não é só isso. Pensa numa célula que cresce descontroladamente. Como é que chama isso, Carol? Qual é o nome da doença? Células que crescem descontroladamente, que viram do mal, aquela doença, chama câncer, né? E ele também, então, quem faz essas coisas, aumenta o risco de câncer, sim. Entendi. Então, assim, a ideia do organismo ser sábio é que o nível do GH fique bem baixinho depois que a gente finalize o crescimento, justamente para que a gente não tenha um risco aumentado de câncer na fase adulta. Mas ele não garante a manutenção de músculos, de rejuvenescimento? No nível pequenininho e sábio do nosso organismo. E por que muita gente, o GH vem e quando o GH não consegue abrir o receptor, o que acontece? Na criança, nanismo. E no adulto? No adulto, não acontece isso. No adulto, normalmente, o adulto que cresceu e não teve nanismo na infância, não tem nenhum problema de receptor de GH, nem de produção de GH, que é uma doença muito rara, ele não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas que aplicam GH para fins estéticos e esportivos, a gente desaconselha, a não ser que tenha alguma doença, que ele tenha um benefício comprovado de que o uso de GH vai beneficiar na saúde dele. A gente tem estudos hoje em dia de pacientes que têm doenças que a gente aplica GH para que ele tenha benefício na saúde. Perfeito. Por exemplo, ganhando músculo, quando ele está com doenças muito graves, em que a pessoa precisa ganhar uma quantidade de músculo, a gente pesa o risco-benefício. Perfeito. Isso. Agora, para queimar mais gordura e ganhar massa muscular, não tem justificativa médica. Mas se dormirmos bem e produzirmos a quantidade, mesmo que pequena, ela vai funcionar lindamente. E o necessário para manter o nosso corpo. É o que inclusive a gente quer. Inclusive para emagrecer. Exatamente. É o que a gente quer. O nosso organismo, Carol, ele vai funcionar no mecanismo chave e fechadura harmonicamente se a gente fizer tudo certinho. O objetivo da pauta foi esse, é mostrar que os nossos hormônios, eles são sabiamente feitos pela natureza para funcionar desse jeitinho. Que nem a chave e a fechadura. E eu só posso te agradecer. Menina, bombou, que delícia. Eu quero só ver muitas perguntas. Eu sei que chegam muitas, doutora Andressa responde com todo carinho. Quero agradecer a audiência e eu tenho certeza que ficou muito claro. Parabéns. Obrigada, porque Carol. a ilustração está incrível e para explicar e para a gente entender. Agora, e o diretor está elogiando, viu? Agora, você pode seguir a doutora Andressa no Endocrinologia em Dia lá no Insta. Coloque lá, @Endocrinologia em Dia, tudo junto, para segui-la, ou ir lá no Facebook e curtir a página Endocrinologia em Dia, com textos maravilhosos. Lembrando que a doutora Andressa Heimscher é endócrina, está sempre aqui no Você Bonita, com aulas maravilhosas, explicações adequadas, perfeitas, porque não somos médicos. Mas temos que ter informação. Sim, quanto mais informação, mais coisas do bem a gente faz, né, Carol? Sem dúvida. Parabéns. Né? Um beijo. Lindo dia. Até a próxima. Ai, que delícia!